Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Coríntios 12. Vamos ler a partir do versículo de número 7, que diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Amados, a gente não sabe exatamente que espinho na carne era esse que Paulo tinha, né? A Bíblia não fala, mas é certo que ele tinha um problema, ele tinha uma questão que não resolvia. Ele fala que ele orou, pediu a Deus aqui 3 vezes para livrar, mas Deus não livrava. E a palavra que Deus deu para ele foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele ouviu isso de Deus, ele começou a entender e que ele precisava realmente lidar com esse espinho na carne. Não é fácil lidar com o espinho na carne, sabe por quê? Porque machuca, né? Espinho na carne machuca. E a gente não sabe o que fazer, a gente quer se livrar de qualquer forma, porque dói, porque machuca. E muitas vezes a gente nem entende porque a gente tem aquele espinho na carne. É muito difícil. Às vezes a pessoa está na igreja, está servindo ao Senhor, está fazendo a obra, e tem uma situação ali, às vezes da própria família, um filho, um esposo, uma enfermidade, aqui acreditam que poderia ser uma enfermidade que Paulo tinha, e fica uma coisa assim, parece que sem lógica, né? O apóstolo Paulo era usado para fazer inúmeros milagres, né? O apóstolo Paulo era usado com muito poder para curar as pessoas, e de repente ele mesmo não recebia essa cura, parecia algo contraditório, né? Mas Deus não tem a nossa lógica, a lógica de Deus não é a nossa lógica, não é uma lógica humana. Então a gente não precisa tentar entender Deus dentro da nossa lógica, porque a gente não vai entender. Uma coisa é certa, ele diz que era necessário que ele passasse por essa situação, ele entende que era necessário. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era muito autossuficiente, ele era soberbo, ele era orgulhoso, né? E nós cremos que o Senhor usava isso aqui para fazer com que ele se humilhasse, que ele se quebrantasse, né? Ele mesmo entende isso, né? Quando ele diz: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, muitas vezes nós temos que lidar com este espinho na carne. Eu não sei qual é o seu espinho na carne. Pode ser a sua saúde física, pode ser a sua família, pode ser um filho, pode ser o cônjuge, pode ser uma situação financeira, eu não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus vai usar esse espinho na carne para trabalhar com você. Deus vai usar esse espinho na carne para tornar você muito mais dependente dele e fazer maravilhas através de você. Porque quanto mais nós dependemos de Deus, mais nós usamos a força dele e deixamos de usar a nossa própria força. E quando nós nos sentimos fraco em nós mesmos, a gente entende que não dá conta, que não pode, a gente corre para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: porque quando estou fraco, então sou forte. Então você está fraco, se sentindo assim, pois faça como o apóstolo Paulo, entenda e fale: sou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, dependo totalmente de Deus. E não existe nenhum outro caminho para o cristão que não se andar na dependência total de Deus. E ele vai usar toda essa situação para aperfeiçoar você. Não é isso que diz aqui? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus está se aperfeiçoando em você, na sua fraqueza. Amém? É isso que o Senhor está falando para nós nessa manhã. Que Ele abençoe você, que Ele te dê graça, não é, para você suportar o espinho na carne, que Ele te dê força e que você entenda, como o apóstolo Paulo entendeu, que quando você está fraco, aí é que você está forte. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa. Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.